Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? É isso aí, VDP, estamos de volta. Mais um vídeo da série VDP Aposta. Eu sou Valdir Veríssimo. Infelizmente aí o projeto Upgrade da máquina saiu um pouco mais demorado do que o esperado. Mas estamos de volta com muita informação, principalmente sobre essa terça-feira de estreia de fase de grupos de Premier League, de Champions League 2023-2024. Nesse momento aqui está aos 46 minutos do segundo tempo, de Corinthians 4, Grêmio 4, um jogaço, talvez o melhor dessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas não saia daí que eu vou trazer para vocês tudo sobre essa primeira rodada de fase de grupos de Champions League dessa terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Solta então aquela vinheta que eu tava com saudade, editor, manda! Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal, depois desse recesso da data FIFA, aproveitando a parada dos campeonatos europeus, aí do futebol europeu, também um pouco da parada do futebol brasileiro, para colocar algumas coisas em ordem, recalcular rota, também o projeto upgrade do PC deu certo, tá muito bom aqui, depois vou fazer uma propaganda no final do vídeo aí sobre a a loja, assistência que mexeu no computador e deixou ele a princípio muito bom, primeiro dia de teste já, voltando a todo vapor. Então, sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer poder falar daquilo que eu gosto e poder ser ouvido também por vocês aí, por pessoas que são inscritos no canal, por pessoas que passam por aqui e de alguma forma ou outra acabam interagindo assim com o canal também, é sempre um prazer imenso. Essa é a maior recompensa, poder ser ouvido por vocês fazendo esse trabalho. Então vamos ao que interessa. No momento aqui vai finalizar, acho que depois desse escanteio é o último lance aqui de Corinthians 4, Grêmio 4. Jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que briga para não cair. Não sei se o Corinthians na real briga por não cair, mas acho que briga para não ficar tão próximo assim da zona de rebaixamento, né? Flertando com o rebaixamento. E o Grêmio que briga sim por título, mas esse resultado não é bom para o interesse do Grêmio, que é pelo título brasileiro. Afinal, o Botafogo perdeu pontos na última rodada, Palmeiras ganhou pontos. Palmeiras ainda tem confronto direto contra o Botafogo, então são aí 3 rodadas, mas como o Palmeiras tem o confronto direto, colocando o Palmeiras tirando 3 pontos do Botafogo, então são 2 rodadas que separam Botafogo e Palmeiras do título brasileiro de 2023. Mas como eu não tenho falado do futebol brasileiro nesses dias, futebol europeu também, não tenho falado nem sobre precificação, não tem aparecido aqui, porque eu estava sem a máquina, sem o computador para editar os vídeos, também para fazer as análises dos jogos, até tentei pelo celular, mas é muito difícil, os recursos do celular são bem diferentes, são bem limitados em relação aos recursos que eu consigo ter acesso aqui pelo computador, então por isso também eu não consegui gravar vídeo nesses dias, infelizmente perdi aí rodadas de final de Copa do Brasil, o Copa do Mundo de Basquete, que foi muito interessante, que foi um vídeo que mais teve visualizações no canal até hoje, até agora, nesse momento. Foi o vídeo que pegou aí uma publicidade, então o vídeo que meio que teve um engajamento assim sensacional. Infelizmente eu queria ter falado muito sobre a final da Copa do Mundo de Basquete, mas meu planejamento acabou sendo meio que interrompido pelo tempo em que o computador ficou na assistência, mas voltou a tempo de conseguir falar sobre essa primeira rodada de terça-feira, essa primeira rodada de Champions League 2023-2024, com bons jogos, viu? Com bons jogos, já começando às 15 para as 2 da tarde. O grupo F, Milan contra Newcastle, o bom time do Milan, o bom ataque do Milan contra o bom projeto do Newcastle, claro. O Newcastle, sinceramente, eu não sei se o Newcastle já... Sim, 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 eu acredito que no tempo do Robinho, o Newcastle tinha, sim, passagens por Champions League, mas fazia muito tempo que não aparecia na Champions League, até por isso eu tenho essa dúvida se o Newcastle chegou a disputar alguma Champions League na sua história. Se vocês tiverem aí alguma informação sobre isso, por favor,
pode colocar aí nos comentários aí se o Newcastle tem algum título ou alguma participação em Champions League. Eu acredito que participação sim. Então, o bom time, o bom ataque do Milan contra o bom projeto do Newcastle, um projeto milionário, com bons jogadores, com um time muito bem treinado. É bem verdade que na Premier League deu uma decepcionada nessas primeiras rodadas, mas acredito que teremos aí um ótimo jogo. Afinal, ainda não sei como é o Newcastle na Champions League. Provavelmente vai brigar por classificação nesse grupo F, que para mim é um grupo muito interessante, um grupo assim com bastante favoritos a primeiro e segundo colocado. Então, para mim, na minha opinião, esses são os dois primeiro colocados desse grupo. Não sei pela ordem qual será, mas para mim saem desse grupo Milan e Newcastle. Então já abriremos a Champions League dessa temporada 23-24 com esse jogaço. Precifiquei, mas não tive mais EV nesse jogo. Um jogo muito equilibrado, então também não quero dar palpite nenhum. Vou passar para o próximo jogo do grupo G. Young Boys contra Red Bull Leipzig. Então, nesse jogo aí eu acho que sim, o RB Leipzig é favorito, mas a 1,63 para mim ele tá um pouco desregulado essa odd aí. Afinal, o Young Boys é um bom time que vem com uma sequência de 18 jogos sem perder, são 13 vitórias e 5 empates. Então, se o Red Bull é tão favorito assim, para uma odd de 1,63, eu tenho que acreditar que vai ser o time que vai quebrar essa sequência de vitórias do Young Boys, que joga em casa, faz essa estreia em casa. Então, o valor para mim está do lado do Young Boys, uma odd de 5,8 para a vitória do Young Boys e 4,6 para empate. Talvez um lei ARB Leipzig a 1,64 também não fica fora de questão. Na minha precificação não deu mais EV, eu pegaria a 1,30, mas 1,64 acho que tá de muito bom tamanho para se pegar esse lei Red Bull Leipzig. Passando então para o grupo E, jogo entre Feyenoord e Celtic, um jogo que eu desconheço muitos times, não acompanho as ligas desses times, então vou ficar de fora, nem soube precificar para falar a verdade esse jogo. Pelo grupo E também, Lazio contra Atlético de Madrid, o time da Lazio que eu tô aqui me segurando para não colocar naquele patamar, naquela prateleira dos times inconstantes, dos times em que sofre daqueles altos e baixos, que tem bons resultados contra times que seria improvável a vitória e maus resultados contra times de menor expressão. Então, para mim, a Lazio está entrando nesse patamar, que também é o mesmo patamar do Atlético de Madrid, principalmente se tratando de Champions League. Afinal, Atlético de Madrid e Champions League é um caso sério, não combinam muito bem. Bem complicado, né, de falar alguma coisa sobre o Atlético de Madrid. Teve sim seus bons momentos, suas chegadas em finais e tudo, mas acredito que é um jogo muito equilibrado, tanto que eu precifiquei uma odd de 3,80 para a vitória da Lazio, ou 3,80 para a vitória do Atlético de Madrid, um 3,75 para empate. Então, infelizmente, não vejo valor nesse jogo, não apareceu nenhum mais EV. A Lazio, que é apenas a 15ª colocada na Série A essa temporada, com apenas uma vitória e 3 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos. Então, eu vou esperar um pouco antes de fazer alguma entrada em back ou lei, ou então fazer algum jogo desse time da Lazio. Não vou me precipitar, vou esperar acontecer primeiro esses jogos para ver como vai ser o interesse deles. Afinal, se trata de dois times que são bastante inconstantes. Pelo grupo F também, PSG e Borussia Dortmund. Como eu disse, esse grupo F para mim ele é muito bom, é um grupo, não vou falar o grupo da morte ainda porque é o começo, muita coisa ainda pode acontecer no desenrolar desses jogos e grupos que parecem fáceis podem se tornar grupos difíceis aí até para times grandes se classificarem, mas então esse grupo F aí que tem Milan, Newcastle, PSG e Dortmund, fecha essa primeira rodada com PSG e Borussia Dortmund. Sinceramente, tem muito valor para mim nesse back Borussia Dortmund a 4,5, ou esse empate a 4,4, ou esse lei PSG a 1,81. Esse lei PSG a 1,81
ele é de muito valor, afinal o PSG não vem jogando bem, ao contrário do Borussia Dortmund, que vem tendo sim seus bons resultados, vem desempenhando bons jogos no campeonato alemão que, por incrível que pareça, ainda não tivemos nenhum 0-0, assim como na Premier League também. O primeiro 0-0, se eu não me engano, foi Chelsea-Bournemouth, esse final de semana passado. Mas voltando a falar então de Champions League, para mim o PSG, por jogar em casa, não é tão favorito assim jogando contra o Borussia Dortmund. Afinal, o clima no PSG não é bom, é nítido que o clima lá no PSG tem alguma coisa acontecendo ali nos bastidores, por trás de todos os 90 minutos que a gente vê dentro de campo. Então, para mim tem muito valor esse lei PSG a 1.81, então provavelmente estarei buscando esse lei PSG a 1.81, vai depender das formações, das escalações. Porém, como eu costumo dizer sempre, eu vou reforçar, quando aparece para mim um lei ao mandante favorito, um back empate e um back ao mandante underdog, provavelmente esse jogo dará com vitória para um dos lados e lei empate. Mas esse lei empate a 4.50 eu acho um pouco alto, mas cabe sim algum investimento aí, alguma coisa buscando esse lei empate também, mas vou priorizar esse lei PSG. Pelo grupo G, Manchester City estreando. Cara, eu não vou nem falar desse jogo. Manchester City sim é muito favorito, não tem como falar que o valor está para o underdog, afinal se trata de um jogo contra o Manchester City, mas está aí para o underdog uma odd de 55, para empate 20 e para um lay City 1.08. Então, odds muito amassadas para um back Manchester City e odds muito altas para ficar em lei o adversário do Manchester City. Então, passando do grupo G, vamos para o grupo H, Barcelona contra Royal. Royal, como que é o nome desse Royal? Royal. Só um minuto. Barcelona contra Royal. Cara, eu não sei falar o nome desse time. Royal. Pô, não sei falar o nome desse time, infelizmente. Barcelona contra Royal. Mesma coisa do Manchester City, odds amassadas para Beck Barcelona e muito altas para a lei, o adversário do Barcelona. Um jogo com possível equilíbrio aqui, que muitas vezes a gente não dá nada para o time do Shakhtar, que vai enfrentar o Porto nessa estreia de Champions League em Shakhtar, lá na Ucrânia. Será que vai ser na Ucrânia esse jogo? Ou será que não vai ser na Ucrânia por causa de sanções ainda da guerra? Enfim, Shakhtar Donetsk contra Porto. É, mano, um jogaço também, né? Bem equilibrado. O Porto é sim um dos melhores times de Portugal. O melhor, assim, junto com o Benfica, junto com o Sport Braga também, que tá aí comendo pelas beiradas, chegando também para encabeçar aí os melhores da Liga Portugal. Mas para mim é um jogo muito equilibrado, principalmente o Porto jogando fora de casa. Eu acho que o Porto é sim superior ao Shakhtar, mas o Shakhtar jogando em casa é um time muito bom. Então, no mesmo caso, temos aí um mais EV para back Shakhtar, back empate e para lei Porto a 1.81. Então, caindo também na mesma do jogo do PSG e Borussia Dortmund. Temos aí também um mais EV para lei empate, porém a 4.2. Eu acho que está bem justa essa odd aí para o lei empate, bem precificado. Eu estou em dúvida ainda se eu vou buscar esse lei Porto a 1.81 ou então esse lei empate a 4.2. Provavelmente nesse jogo, onde eu acho que eu olharei com mais carinho assim, que eu ficarei na espera das escalações para fazer uma entrada, será nesse lei empate a 4.2 nesse jogo. Então finalizado aí, tirada a poeira, tentando me expressar como eu estava começando a conseguir me expressar nos últimos vídeos, então tirando a poeira, tirando a ferrugem aí, finalizado esse primeiro vídeo aí de análise de rodada da primeira rodada da Champions League 2023-2024. Fora esses jogos de Champions League, temos também Brasileirão Série A, abrindo a rodada 24, América Mineiro contra Red Bull Leipzig, Red Bull, contra Red Bull Bragantino, porra, esses Red Bulls, né, mano? Então aí o América Mineiro, que na minha opinião já caiu, infelizmente, para o América Mineiro, para o Coelhão aí é o 19º colocado com a pior defesa, com 47 gols sofridos, também é a pior defesa quando joga
em seus domínios com 20 gols sofridos. Porém, é verdade que o América Mineiro empata pouco quando joga em casa. Então temos aí um sinal, aí um gatilho. O América Mineiro tem apenas um empate, ficando atrás apenas do Botafogo, que tem nenhum empate jogando em casa. Então sabemos aí que o América Mineiro é um time que jogando em casa joga ou para perder ou para empatar, até pela necessidade de fazer pontos. Afinal, se empatar, vai ficar ali na zona de rebaixamento e ali permanecerá até o final da temporada, então sendo rebaixado. Já o Red Bull Bragantino é o quinto colocado. Não acredito que o Red Bull brigue por título, mas para o Red Bull Bragantino é muito interessante uma vaga na Libertadores ou então uma vaga até na Sul-Americana. Afinal, muita gente aí está chamando o Red Bull Bragantino de Sevilha brasileiro, né? Que é o Red Bull é um time muito acostumado a jogar a Sul-Americana e tem bons resultados na Sul-Americana. Mas aconteceu que nessa temporada foi eliminado justamente para o América Mineiro, jogando na Neoquímica Arena. O mando de campo era do Red Bull, mas o Red Bull não mandou o jogo em Bragança, acabou mandando o jogo na Neoquímica Arena e foi eliminado nos pênaltis para o América Mineiro. Então teremos aí uma revanche contra o time do Red Bull, que é o quinto colocado, com 10 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 31 gols marcados e 21 gols sofridos. E quando joga fora de casa é o time que mais empatou. Então temos aí o time que menos empata jogando dentro de casa contra o time que mais empata jogando fora de casa. O Red Bull Bragantino jogando como visitante é o sétimo colocado com 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 14 gols sofridos. A nível de informações apenas, pois não farei nada nesse jogo, não tive mais EV, mas para deixar você a par aí, caso você queira, caso você torça para o Red Bull Bragantino, caso você torça para o América Mineiro e queira fazer alguma entrada nesse jogo, tá aí algumas informações das quais você precisa prestar atenção aí, talvez seja até um gatilho para uma boa entrada. Então, destacando aí que o América Mineiro é a pior defesa do campeonato todo, é o time que menos empata jogando como mandante e é o time que tem a pior defesa também como mandante. Contra o Red Bull, que é o quinto colocado, e jogando fora de casa é o time que mais empata com 5 empates. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, rodada 29, Sampaio Corrêa contra Vila Nova. Tá aí. Cara, fora os vídeos dos quais eu senti muito de não poder ter falado sobre Copa do Brasil, jogos da seleção também, jogos de eliminatórias de Eurocopa, queria muito ter falado sobre esses jogos. Jogos também da Copa do Mundo de Basquete, que foi um tema do qual teve um engajamento muito legal, teve bastante interação dos usuários, dos inscritos também nesse vídeo de Copa do Mundo de Basquete. Teve essa entrada que, claro que muitas entradas se passaram, eu ainda precifiquei alguns jogos, alguns dias, outros dias eu sinceramente acabei deixando também para curtir um pouco, afinal, uma férias forçada aí. Então acabei nem precificando, acabei pegando apenas os placares aí pós-rodada. Mas essa entrada em lei empate ao Sampaio Corrêa, que saiu no último jogo, o Sampaio Corrêa ganhou por 2-0. Esse lei empate estava 2,90, então um valor muito baixíssimo para se ficar em lei empate. E o Sampaio Corrêa vinha de 8 empates consecutivos. Claro que uma hora o Sampaio Corrêa ia deixar de empatar. Pode ser que empate esse jogo contra o Vila Nova, mas não ia empatar até o final do campeonato. Então, esses, entre aspas, martingale, para quem conseguiu pegar ainda nos últimos vídeos, quem se atentou a esse empate nos jogos do Sampaio Corrêa, acabou pegando uma baita de uma entrada aí. Parabéns, quase que eu falo um palavrão aqui. Sampaio Corrêa é o 15º colocado, é o time que mais empatou, não poderia ser diferente, estava com 8 empates seguidos, é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Chega nessa 29ª rodada com 6 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados, 28 gols sofridos. É o 15º pior mandante, com 7 empates também, é o time mandante que mais empatou, 4 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados apenas, também 14 gols sofridos, também é uma boa média de gols até para um visitante que está na 15ª colocação como na classificação de mandante. Vai pegar o Vila Nova, que briga por título, é o sexto colocado, mas uma vitória do Vila Nova e uma derrota dos times que estão acima, coloca o Vitória ali entre os 3 primeiros colocados nessa 29ª rodada de Campeonato Brasileiro Série B. O Vila Nova tem 13 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 31 gols marcados, 17 gols sofridos. E como
visitante é o time que mais marcou gols, tem 17 gols, e é o time que menos sofreu gols, tem 11 gols sofridos apenas. 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Eu acho que é muito difícil o Sampaio Corrêa ganhar esse jogo, a não ser que o Sampaio Corrêa emende aí uma sequência de vitórias, afinal também está flertando com a zona de rebaixamento, nesse momento está fora, mas pode terminar essa rodada dentro da zona de rebaixamento para a Série C. Então ao Sampaio Corrêa só interessa a vitória. Sendo assim, acredito que o Sampaio Corrêa tende a sair um pouco mais para o jogo, ainda mais jogando em seus domínios, e vai pegar um time que é o time que mais marcou gols jogando como visitante, o time que mais defendeu, que menos gols sofreu jogando como visitante. Acredito então que o Vila Nova tem aí sim o favoritismo para o jogo. Então essa odd de 3.05 para a vitória do Vila Nova, para mim ela é muito interessante, tem muito TV aqui nesse back ao visitante underdog. Porém, um lei empate também a 2.88 também não fica fora de cogitação. Na minha precificação 2,70 seria o ideal, mas 2.88 tá bem interessante, afinal abaixo de 3. Claro que o Sampaio Corrêa é o time que mais empatou e pode voltar a empatar de novo, mas nesse valor aí eu acredito que cabe sim uma entrada além empate. Então é isso, caso você não seja inscrito, muito obrigado por ter chegado até aqui, deixa aí seu like, isso é muito importante caso você queira estar me ajudando aqui a crescer no YouTube, a crescer aqui com os vídeos, o seu like é a melhor forma, seu comentário, seja para xingar, para dar alguma dica, sugestão, pedir alguma informação, correção também, que às vezes eu posso estar na correria aqui, principalmente nos finais de semana, e dar alguma informação errada. É muito importante a sua interação aqui no vídeo. Quero agradecer aí a galera do Speed Memory aqui de Florianópolis, do bairro aqui da Trindade, que foram os responsáveis por deixar a máquina agora do jeito que está e aprovado por enquanto nesse primeiro teste, né? Primeiro dia. Vamos ver no decorrer da semana aí, mas achei muito interessante que a demora se deve ao fato de que as peças que foram trocadas, componentes e tudo mais aí, para evitar curto, foram a cada troca passado por testes de carregadores diferentes, para que eles pudessem me dar uma garantia de serviço, uma garantia caso o computador volte caso o computador aconteça alguma coisa de parar, de quebrar alguma coisa das peças que foram trocadas. Então uma garantia de 3 meses, muito bom o serviço deles, eu adorei, sério mesmo, o atendimento, desde o atendimento até mesmo a explicação do porquê da demora e tudo mais, e também o motivo da demora, achei muito interessante eles fazerem os testes dentro da própria assistência e não deixar que o BO estoure na casa do cliente. Então, galera do Speed Memory, muito obrigado aí, falei que ia fazer a propaganda, tá aí, tá falado. Se quiserem aí também, não vou deixar o telefone nem nada, porque eu não tenho aqui também, mas só vocês pesquisarem aí, Speed Memory Florianópolis, caso você esteja precisando aí de alguma assistência para computador, alguma coisa, está aí. No mais, quero deixar aí o meu muito obrigado, então, falar que eu tava com muita saudade de vocês mesmo, muita saudade de poder estar me comunicando com vocês. Muito obrigado a vocês que são inscritos, é tudo para vocês, afinal, se não tivesse alguém para assistir os vídeos, para ouvir, para interagir, seria tudo em vão. Caso você não seja inscrito, tá aí, fique à vontade. Um abraço e até amanhã com um vídeo falando sobre essa rodada de terça-feira e projetando a rodada de quarta-feira. Um abraço e até mais.